Bom dia, boa tarde, boa noite. Terminando hoje a terceira semana da leitura desse livro. Tô achando assim muito interessante e vou dizer uma coisa assim, a gente já está bem avançado na leitura. Eu acho que a gente vai terminar bem rápido, porque a gente já está terminando a parte 2. Aí, não sei. Tá. Enfim, de qualquer jeito, tô achando uma leitura muito incrível. Essa leitura faz parte do projeto Saudabilize, né? Como uma fonte de conhecimento, porque é isso, não, que acontece. Quanta informação tem por aí? Quantas coisas tem por aí que a gente fica vendo? É vídeo de nutricionista falando isso, é outro médico falando aquilo. A gente está indo atrás do que a gente acredita através das ferramentas que a gente tem. Então a gente tem livros, diversos livros publicados por médicos que estudam sobre alimentação e acabou que a gente já estamos no segundo livro de médico. Não era essa a intenção inicial, mas aconteceu. E estamos muito felizes, muito impressionadas com a sensatez dos médicos ao escrever e vários outros detalhes que tanto o outro livro quanto esse livro dizem, né? O médico ele não pode expressar a opinião dele, ele tem que emitir através de números, através de constatações, através de provas, né? Então, um estudo que foi feito e tal, ele tem que comprovar o que ele está dizendo. Então, exatamente, acho que isso aqui é tudo muito rico e, enfim, e acho que é a única forma. No mundo de hoje, no meu modo de ver, é o caminho encurtador de caminho, é a gente buscar conhecimento, estudar, para a gente entender como é que funciona o nosso corpo, como que o nosso corpo envelhece, para a gente ver o que a gente pode ajudar e fazer para ter mais vida, para ter mais saúde. Todo mundo quer viver mais, né? Quem quer morrer? Então, é sobre isso. Hoje, então, a gente começa a leitura aqui. Esse livro a gente está lendo Lugar de Médico na Cozinha, Dr. Alberto Peribanês Gonçalves. Então, combinações de frutas. As frutas são surpresas constantes para o paladar, mudam de sabor e intensidade a cada semana. Vão ficando raras, depois desaparecem por alguns meses. Maçãs brasileiras, por exemplo, há o ano todo e vêm do Planalto Catarinense. Mas, se observarmos bem, as maçãs fugem, ocorrem de maio a dezembro. No intervalo de dezembro a maio, há as maçãs gala. Há algum tempo, eu apenas percebia que gostava de umas maçãs e nem tanto de outras. Achava que era coincidência. Mas agora sei claramente qual é o tipo de maçã que eu quero, qual é o tipo de sabor, qual é a consistência, qual é o teor de açúcar e de ácido. As frutas terão um sabor especial se forem orgânicas, ou, melhor ainda, procedentes do nosso próprio quintal. Mas como nem sempre é possível ter plantas no quintal, e nem mesmo ter um quintal propõe um bom exercício para o leitor. Procure saber que frutas são específicas de cada época do ano. Se você observar bem, algumas terão incidência maior no verão ou no inverno. Como consequência, o preço cai, configurando a regra. Quanto mais barata estiver a fruta, maior a quantidade de fitonutrientes e melhor para a nossa saúde. De fato, quanto maior a colheita, mais cairá o preço da fruta. Uma colheita farta significa que a terra está oferecendo com alegria tudo o que está nela e, coincidentemente, tudo o que necessitamos naquela época do ano: fitonutrientes, vitaminas, enzimas, minerais, proteínas e gorduras. Como parte do exercício de saúde, devemos frequentar as feiras de bairro. Os feirantes estão vivos, não são como as frias prateleiras do supermercado. Eles conversam conosco, interagem, oferecem frutas para provar, cantarolam e, o melhor de tudo, trazem informações mais importantes do que qualquer revista ou livro com a simplicidade e alegria que lhes são peculiares. Outra regra importante é combinar frutas cítricas com cítricas, doces com doces e neutras com todas. O objetivo principal é economizar energia digestória. As frutas doces requerem maior quantidade de amilase na digestão, enquanto as frutas ácidas necessitam de menos, tendo por isso uma digestão mais leve. Quase todas as frutas são cítricas. Por exemplo, além das laranjas, tangerinas e limões, as frutas silvestres como amora, pitanga, pitomba ou jamelão são todas cítricas. Seguimos com jambo, carambola, abacaxi, maçã, manga, maracujá, goiaba, ameixa roxa, figo, uva, caju, etc. Isso ocorre porque quase todas essas frutas, quando frescas, têm alto teor de ácido cítrico, ascórbico, vitamina C, e benzoico, entre muitos outros, todos com grandes poderes nutracêuticos. Frutas doces como banana, jaca, fruta do conde, fruta-pão, são assim consideradas por serem mais alcalinas quando recém-colhidas e pelo alto teor glicêmico quando ingeridas.
Frutas desidratadas, como damasco, passas brancas ou pretas, tâmara e ameixa, aumentam muito seus níveis de açúcares e são matérias-primas básicas para a produção de tortas, pavês e bolos, formando glacês e coberturas, mas como mantêm sua acidez de origem, permitem sua perfeita combinação com as frutas cítricas. As frutas neutras são mamão, abacate, água e polpa de coco verde. As frutas solitárias são a melancia e os melões, que não combinam com nada, chegando a ser indigestos se misturados a outras frutas, mas são deliciosas e altamente calóricas, o que as torna importantes para os atletas em fase de competição, devendo ser ingeridas isoladamente. As frutas devem ser consideradas também no contexto da constituição física e metabólica de cada um. O importante objetivo a ser alcançado é o de introduzir as frutas em sua vida. Uma vez atingida essa meta, o que já é um grande mérito, podem ser adotadas táticas de individualização nutricional, digestória e metabólica para suprir as necessidades individuais ou decorrentes de desequilíbrios fisiológicos. Tem um desenho aqui que ele fez, parece bem à mão mesmo, são os tipos de fruta. Então agora a gente passa para o capítulo 10, a água da vida. Água limpa e estruturada. Muito se comenta sobre a água, que é a origem da vida, que é o solvente universal, que ocupa a maior parte da superfície terrestre, que é o maior componente da matéria viva, que é parte predominante do nosso corpo. A água potável é apenas 1% da água da Terra. O Brasil detém uma parte significativa dessa água potável, 15% de toda a água do mundo. Mas podemos perceber tristemente que a maior parte dos mananciais de água do Rio de Janeiro está poluída com matéria fecal, resíduos tóxicos de produtos de limpeza, tintas, solventes, detergentes, pilhas, lixos e pesticidas. Com profunda dor no coração, pode-se observar que em alguns lugares a água brota de uma fonte límpida, que já recebe o primeiro efluente da nossa séptica em apenas 100 metros de trajeto. Passei grande parte da minha infância dentro do riacho que corta o sítio Nirvana. Minha mãe dizia, não bebam a água, mas eu e meu irmão Ricardo bebíamos. Hoje, nem os animais podem mais beber a água do riacho, que se torna cada dia mais escura. Os peixinhos dourados, os pitus de garras ameaçadoras eram nossos brinquedos aquáticos. Costumávamos pescá-los com uma peneira ou com um lenço branco e depois os devolvíamos ao rio. Hoje, temo pela integridade de minhas filhas se alguma delas escorregar e cair nas águas rasas do córrego. Cada dia mais seco, fétido e escuro. Em alguns lugares da Guaratiba, já se chegou ao requinte de crueldade de manilhar os córregos, já que, com o efluente maciço de esgotos, formou-se um cheiro insuportável de fezes humanas, além do crescimento de ratos, baratas e mosquitos da dengue. Tudo isso assistido passivamente pela prefeitura local, que ainda não foi capaz de despertar para o fato de que a cidade maravilhosa, cartão postal do mundo, que será sede das Olimpíadas em 2016, perde em ritmo acelerado e desenfreado suas belezas naturais, até mesmo dentro das áreas de proteção ambiental. Engraçado, né? Só uma pausa. Isso aqui escrito 10 anos antes das Olimpíadas, que já aconteceram em 2016. Estamos agora em 2026, 10 anos depois desse momento. E a situação provavelmente agora está muito pior. Vamos lá, voltando. Um dia meditando, refleti sobre o que está acontecendo. Esse riacho deve ter pelo menos 100 mil anos, servindo água incessantemente a bactérias, moluscos, crustáceos, peixes, pássaros, animais e índios que povoaram densamente a exótica região. Milênios, milênios e milênios, séculos, séculos e séculos. Migrações humanas chegaram ao continente e o riachinho já estava lá, sem nome e sem poluição, drenando a água das verdes montanhas para os manguezais de vida fervilhante da Restinga. Se fizéssemos um gráfico comparando o tempo de existência do córrego com o tamanho da Restinga de Marambaia, uns 42 quilômetros, o período de invasão desordenada chega de 20 anos, daria um palmo da Restinga. Nesse palmo de ocupação não existem mais índios, nem animais selvagens. Poucos pássaros, alguns peixes ainda sobrevivem, e já desaparecem crustáceos e moluscos. A poluição permite que apenas as bactérias anaeróbicas possam existir nas sufocantes águas poluídas pela ignorância, que não poupa riscos ou pobres, poderosos ou humildes. Em um palmo de Restinga, da história do Riacho Cabaceiras e de todos os provedores de água doces ao manguezal da Marambaia, nossa presença humana na Guaratiba foi capaz de desoxigenar e eliminar a vida superior em simplesmente 100% deles. Resta mesmo sepultá-los com manilhas, conforme a iniciativa original de um grupo de moradores local e com o apoio da prefeitura.
Venho trabalhando para sentir a paz dentro das minhas águas internas, a paz que resulta de um sangue menos ácido, mais equilibrado do ponto de vista elétrico e menos viçoso. Mas só poderei chegar à felicidade completa quando houver uma reversão desse holocausto à luz do dia. O poder público é inoperante, já se sabe. Resta a nós mesmos começarmos a pensar como poderemos reverter tais atrocidades por intermédio de mutirões ou de trabalhos em grupo. Aí tem aqui um desenho da Marambaia aqui, do córrego da Marambaia. Um frio corre em minhas veias. Fica óbvio que aquela água que corre dentro do riacho massacrado reflete exatamente o sangue que corre dentro dos meus vasos e de todos aqueles que participam do impiedoso linchamento ambiental. Quem sabe se conseguirmos limpar a água que corre nas veias, passemos a enxergar melhor as águas cristalinas do riacho. Quem sabe poderemos ouvir melhor a doce música das águas. Quem sabe poderemos utilizar a mesma água, agora poluída, para nossos banhos e de nossos filhos em dias de calor. Quem sabe? Sangue bom. Em um dia de verão, nos anos de 1970, eu era um macaquinho com 10 anos de idade, montando em um galho de mangueira no sítio Nirvana. Minha atividade era comer mangas, tirando-as dos talos, arrancando a casca com os dentes e atirando o que sobrasse de volta à terra. Ao retirar uma manga bem suculenta, um esguincho de água jorrou do galinho e ele me molhou no rosto. No meu pensamento infantil, fui capaz de registrar esse momento até os dias de hoje. Aquela seiva com o perfume de um saudoso verão era a água da vida. Em pleno século XXI, alguém procura me vender um frasco com água de propriedades medicinais. Preço do frasco com 50 ml, R$30. Outro me apresenta um produto engarrafado com uma planta do Tahiti que fará milagres no meu corpo. A garrafa custa R$140. Filtros de água desionizam, ozonionizam, magnetizam, energizam. Águas minerais são Lindóia, Caxambu, Perrier e muitas outras. A Coca-Cola e a Nestlé saem comprando freneticamente fontes de água mineral no Brasil, seguidas por outras multinacionais. O mundo está se preparando para um racionamento geral de água. Enquanto isso, na oficina da semente, abro um coco, preparo um liquidificado de maçãs com folhas de morango, extraio o néctar das tangerinas e ordenho o leite da terra, lembrando-me de que Jesus disse aos doentes do Evangelho esse: o sangue que corre em nós nasceu no sangue da nossa mãe terrena. O sangue dela cai das nuvens, salta das entranhas da terra, murmura nos riachos das montanhas, flui amplo nos rios das planícies, dorme nos lagos, enfurece-se poderoso nos mares tempestuosos. A brandura da nossa carne nasceu da carne da nossa mãe terrena, cuja carne se faz amarela e vermelha nos frutos das árvores e nos alimenta nas leiras dos campos. Em verdade vos digo, todos terão de renascer da água e da verdade, pois vosso corpo se banha no rio da vida eterna. A água que nos vem pelas frutas e verduras orgânicas e cruas é totalmente diferente da mais cara de todas as águas minerais. É uma água biológica, coloidal, que contém enzimas ativas minerais, nutracêuticos e bactérias benéficas. Como um presente da natureza, Deus nos oferece todos os seus soldados da cura junto com a água estruturada. Ficam empacotados naquela fruta, como os paraquedistas concentrados dentro de um avião. Basta uma mordida e os valentes se atiram aos milhares em um mergulho profundo e velocíssimo no céu de nossos corpos. Com seus trajes especiais e treinamento especializados, chegam exatamente ao ponto vulnerável e executam difíceis e complexas missões. Depois do dever cumprido, enrolam seus paraquedas e retornam caminhando ou nadando para suas unidades. As águas estruturadas do interior das células dos frutos da terra relacionam-se diretamente com as águas estruturadas do interior de nossas células. É importante que possamos equilibrar as águas da mãe terrena com as nossas águas internas. Dentro do nosso corpo temos 3 lagos com águas estruturadas, mas com diferentes elementos em cada uma delas. Temos a água intravascular, que é o sangue, mais rico em proteínas, ocupado por glóbulos vermelhos e brancos, imunoglobinas e plaquetas. Dependendo da refeição, estará repleto de nutrientes, aminoácidos, carboidratos, gorduras e vitaminas. Temos a água intersticial, que banha as células por fora, compostas de um plasma escasso em proteína, portanto muito menos denso e viscoso. E por último, o mais vasto, largo e intracelular, a água que habita o interior de nossas células, repleto de proteínas e veículo de todas as reações que envolvem a vida. Independentemente de a qual lagos pertençam, as nossas águas internas são todas coloidais, biológicas, são estruturadas.
Quanto mais estoque de água estruturada houver em nossas células, mais saúde haverá em nossos sistemas biológicos. Quanto mais água estruturada no interior das células, mais equilíbrio ocorrerá entre os íons celulares com o cálcio, potássio, sódio, que transitam de um lado para o outro da membrana celular, determinando o equilíbrio coloido-osmótico e, consequentemente, o equilíbrio eletroquímico com a estabilização da membrana celular. Em um estudo com ressonância nuclear magnética, pode-se comprovar que células com câncer apresentam uma quantidade de água estruturada intracelular significativamente inferior às de células sadias. Glóbulos vermelhos desequilibrados em suas cargas elétricas por baixa oferta de oxigênio atraem-se e empilham-se dentro dos capilares, obstruindo seu fluxo e determinando má perfusão dos tecidos, fatos que podem ser detectados com microscópios intravitais. Certa vez um participante da oficina da semente me abordou com a seguinte questão: mas é muito complicado achar uma fruta, abrir e sujar as mãos. Como é que eu vou fazer isso no meu trabalho? É óbvio que a indústria de enlatados e engarrafados aposta nesse item. Basta puxar o anelzinho ou destarrachar a tampa que ele estará bebendo imediatamente o seu suco ou água mineral, não estruturada. Existe uma diferença significativa entre a água coloidal e a água mineral no que tange a tensão superficial. A água não estruturada, como a água destilada, tem uma tensão superficial de 73 dinas por centímetro. O suco de cenoura apresenta tensão de superfície de 30 dinas por centímetro, ou seja, menos da metade da água mineral. Após 8 horas, a tensão superficial do suco de cenoura pula para 68, estando após 24 horas com a mesma tensão superficial da água não estruturada, 73 D por cm. Menor tensão superficial significa menor esforço para transpor fases de líquido para sólido, por exemplo. Ou seja, a água estruturada tende a ultrapassar mais facilmente as membranas corporais, o que torna altamente absorvível, seja pela pele, mucosas ou pelo tubo digestivo. A vida só se alimenta de vida. E a verdade só se alimenta de verdade. Se cozinharmos, irradiarmos, enlatarmos, engarrafarmos ou fizermos qualquer coisa diferente de morder a fruta ou prepará-la e comê-la imediatamente, não estaremos tendo acesso à água da vida, a fonte infinita de saúde e jovialidade, que nos foi e é oferecida eternamente pela Mãe Terra. Eu adoro mangas. Deve ser a memória afetiva ou a necessidade de cálcio. Quando mudei-me para o novo bairro do Rio de Janeiro, logo na primeira semana, dei uma volta na vizinhança e pesquisei todos os possíveis hortifrutis. Em um deles, os simpáticos proprietários tinham um belo tanque para lavar as frutas e uma faca afiada sempre disponível. Eu descia do ônibus, ando de ônibus por conforto e ideologia. Entrava na frutaria, lavava as mãos no tanque, pegava uma manga suculenta e iniciava o delicioso ritual de descascar, tirar os filés, comer, sugar o caroço, roer as paredes internas da casca. Ali mesmo. Fazia isso por puro prazer. E sempre levava outras frutas para casa, no mesmo tanque, lavava as mãos e a faca, jogando fora as cascas e o caroço. Descobri que esses parceiros não faziam ainda a compostagem. Talvez hoje já façam. Eu vou parar a leitura por aqui. A gente acabou o capítulo 10, vamos começar o capítulo 11, que se chama Os Heróis da Alimentação. Então, é isso. Se você está gostando dessa leitura, se você sente de vir para o Saudabilize para a gente desfrutar juntas dessa comunidade maravilhosa, dessas receitas incríveis, dessa troca e desse construir, que é se transformar em comunidade. Maravilhoso. Eu te espero. Um beijo e até segunda-feira. Hoje é sexta-feira, agora é só segunda a nossa leitura. Te espero na segunda. Beijo, até lá.